Boa noite, galera vascaína, aqui é Ney, a gente está falando do canal NM Futebol e a gente vai trazer atualizações sobre o Vasco da Gama. A gente vai falar alguma coisa sobre o jogo de ontem, de sábado, jogo que o Vasco empatou com o Fluminense em 1-1, e a gente vai trazer algumas coisas, alguns raciocínios nossos, alguns pensamentos meus e também alguma coisa que a gente está vendo aí nas redes sociais que a torcida vem falando, e a gente vai trazer tudo para vocês. Bom, gente, com o empate frente ao Fluminense no sábado, 1-1, o Vasco agora é o 11º colocado com 5 pontos no Brasileiro, tá? Então agora ele está no meio da tabela, galera. Começou bem o campeonato, com uma vitória bonita sobre o Atlético Mineiro lá, e vem caindo e agora está em 11º lugar. Um dos destaques do Vasco nesse início de temporada, sem dúvida nenhuma, é o goleiro Léo Jardim. O goleiro tem feito grandes atuações, ele era perseguido pela galera, mas a galera já está até pedindo desculpas ao jogador pelas redes sociais, porque ontem ele fez no mínimo 3 defesas que salvaram o Vasco, tá? O Vasco joga agora contra o Coritiba, lá no Couto Pereira, no Paraná, pela 5ª rodada, na quinta-feira às 19 horas. E vamos falar dos assuntos agora que eu falei aqui no vídeo. Quanto ao jogo, galera, eu não gostei muito da postura do Vasco. Para mim, o Vasco se postou como um time pequeno, recuado, o tempo todo recuado, esperando o Fluminense vir, para tentar uma ou duas vezes no contra-ataque. Eu acho que é muito pouco para a camisa, pelo peso que a camisa do Vasco tem, pela tradição que o Vasco tem no futebol. É um time que já ganhou Libertadores, já ganhou vários títulos, então é uma mentalidade muito pequena para um treinador que assumiu o Vasco mandar os seus jogadores fazerem. Então eu acho que não é por aí o Vasco abdicar de ter a posse de bola, de comandar o jogo. Eu acho isso aí muito pouco, muito baixo para um time como o Vasco. A sua torcida não está feliz com o jogo de sábado. O Fluminense teve 80% de posse de bola. O Fluminense chutou 23 vezes, o Vasco só 8. O Fluminense teve 5 ou 6 escanteios, o Vasco 1 só. Então é muito pouco para um time do nível do Vasco da Gama, tá? É inadmissível que um time do nível do Vasco da Gama faça aquele futebol que ele jogou contra o Fluminense, abdicando de jogar por apenas uma bola, tentando jogar no contra-ataque. Eu acho que é muito pouco, e se o Barbieri é esse tipo de treinador, não serve para o Vasco. O Vasco tem que procurar um jogador, um treinador que tenha vontade, que não tenha medo, tenha coragem de fazer esse time jogar, tá? Eu acho que pro tipo de jogo do Fluminense, você não precisa fazer isso que você fez, abdicar do jogo. Você não perdeu o jogo por sorte, né? O Vasco teria que marcar em cima o Fluminense no ataque, como ele fez no começo do jogo, o jogo todo, marcar as principais peças do Fluminense para anular a jogada forte que o Fluminense tem, que é o toque de bola. Se você marcar forte, você impede esse tipo de jogada. O Fluminense já demonstrou que não sabe jogar com uma marcação forte. Então eu acho que era por aí. O Vasco, um time jovem, podia ter marcado forte, roubado essa bola e ganho o jogo no contra-ataque, mas abdicou jogar e ficou só lá atrás se defendendo o tempo todo. Isso aí é muito desagradável para quem pagou ingresso para assistir e para quem é vascaíno, né, gente? Para quem é vascaíno, que já viu Romário, Bebeto, vários craques passarem por essa camisa, assistiu o Vasco jogar assim medrosamente contra o Fluminense. O Fluminense tem um time forte? Tem, mas não é imbatível. E o Fortaleza já provou isso. Deu de 4-2 do Fluminense e poderia ter metido mais. Então tem que saber jogar, galera. Tem que saber jogar contra o Fluminense, tá? Peço a galera que se inscreva no canal, que deixe um like. E amanhã vai ter mais um vídeo comentando sobre o Vasco da Gama aqui no canal. Um abraço a todos, uma boa noite e até amanhã, galera.